Pessoal, exercício 5 aí, calcular a área da superfície e o volume de um prisma hexagonal regular cuja altura mede 3 centímetros e o apótema da base mede 4 raios de 3 centímetros. Beleza, vamos lá. Então, tudo depende aqui do seguinte, ó, a gente já tem aqui a altura, que é 3 centímetros, e nós temos o apótema da base, falta achar então o valor do lado da base aqui, vou chamar de L aqui, ó. Eu vou fazer o desenho da base aqui, ó. A base é um hexágono regular, então alguma coisa aqui assim. Como a gente já viu, ela é formada por 6 triângulos equiláteros. O desenho não está muito bom aí não, mas são 6 triângulos equiláteros aqui, ó. Quando a gente fala apótema da base, o apótema vai ser a distância desse centro aqui até a metade de um dos lados aqui, ó. Essa distância aqui vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Se a gente pensar esse triângulo aqui, ó, se a gente pensar esse triângulo equilátero de lado L, o apótema dele vai ser a altura dele. Ou seja, o apótema da base que mede 4 raiz de 3 vai ser a sua altura. E a gente sabe por fórmula que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então quer dizer que L raiz de 3 sobre 2 é igual a 4 raiz de 3. Eu vou cancelar raiz de 3 com raiz de 3, eu passo esse 2 para cá dividindo. A gente descobre que L, o lado da base, é igual a 2 vezes 4, 8 centímetros. Ó. Então a gente tem essa informação aí. E aí a gente consegue calcular. Primeiro, área da superfície, ou seja, a área total. A área total desse prisma hexagonal vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Né? A área da base é a área do hexágono. Vou colocar aqui, ó, a área da base é hexágono. Então, é a área de 6 triângulos, triângulos equiláteros. Aqui, ó, 6 triângulos equiláteros. Né? Então, vai ficar 6 vezes a área de cada triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o L vale 8 aqui. Ó. Então, vai ficar 6 vezes L ao quadrado. Como o L é igual a 8, 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 4. Então, a gente faz 6 vezes 64 dividido por 4, aqui vai dar 96 raiz de 3. Isso é a área da base. Como aqui é 2 vezes, então multiplicando por 2, vai dar aqui 192 raiz de 3. Mais a área lateral. Lembrando que no hexágono, a área lateral é formada por 6 retângulos aqui, ó. Esse retângulo aqui da frente, que vai ter a parte de baixo igual a L, que é 8, e a altura igual a 3. Então, esse aqui de trás, o lá do fundo, esse aqui de trás e esse aqui. Ó. Então, são seis retângulos. Então, 6 vezes a área de um retângulo. A área desse retângulo vai ser a altura vezes base, ó. Então, que é 8 vezes 3. Ó. Então, 6 vezes 8 vezes 3. Fazendo essa multiplicação aí, vai dar um total de 144. Então, a área lateral é igual a 144. Ó. Então, a área lateral vai ser isso aqui, centímetros quadrados aí. O volume, a área da base vezes a altura. A gente já calculou a área da base, que deu 96 raiz de 3. Né? E multiplica pela altura que é 3, ó, multiplica pela altura que é 3. Então, 3 vezes 96 vai dar 288 raiz de 3 centímetros cúbicos o volume, então. Então, o volume vai ser esse, a área total ou área da superfície vai ser essa aqui, ó, no exercício 5. Exercício 6. Um prisma tem por base um triângulo equilátero cujo lado é igual a 4. A altura é igual ao dobro da altura do triângulo da base. Determine o seu volume. Então, olha só, aqui eu coloquei o prisma aí. Então, a gente tem aqui embaixo, a base é um triângulo equilátero. De lado 4. Então, aqui mede 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, certo? Esse triângulo equilátero, ele tem uma altura aqui que eu vou chamar de H. Então, esse H aqui é a altura do triângulo da base. E o que o exercício está falando? Está falando que o prisma tem altura igual ao dobro da altura do triângulo da base. Ou seja, se a altura do triângulo da base é H, a altura do prisma aqui vai ser 2H, ou seja, o dobro. Certo? Só que olha só, a altura de um triângulo equilátero, o H nesse caso, é L raiz de 3 sobre 2.
Só que o L vale 4. 4 raiz de 3 sobre 2 vai dar 2 raiz de 3. Então, a altura da base é 2 raiz de 3. A altura do prisma, como é o dobro, então vai ser 2 vezes 2 raiz de 3, vai dar 4 raiz de 3, certo? Então, vamos determinar agora o volume. Volume é a área da base, opa, deixa eu voltar aqui, ó. A área da base vezes a altura. Então, volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base, como se trata de um triângulo equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura do prisma, que é 4 raiz de 3, ó, certo? L ao quadrado, como o lado da base mede 4, 4 ao quadrado é 16. Então, 16 raiz de 3 sobre 4 vezes 4 raiz de 3. Ó. Vou cancelar esse 4 com 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 vezes 16 vai dar 48. Então, o volume desse prisma aí vai ser 48 centímetros cúbicos aí no exercício 6. Beleza? Exercício 7. Deseja-se construir um reservatório na forma de um cilindro que tenha o volume igual de um reservatório na forma de um paralelepípedo retangular de dimensões 2, 2 e 1,5. Vamos determinar aí o raio do cilindro aí, ó. Então, vamos lá. Olha só o que ele está falando. Tem um recipiente aqui, que é cilíndrico, e não só isso, cilindro equilátero. E lembrar que o cilindro equilátero é que a altura é igual a 2 vezes o raio no cilindro, certo? E esse reservatório ele vai ter a mesma capacidade que um recipiente na forma de um paralelepípedo retangular, que é isso aqui, com dimensões igual a 2 metros e 1,5 metros. Então, eles têm volume igual, tem a mesma quantidade. Beleza. Qual que é o volume do paralelepípedo? É só multiplicar base, né, área da base vezes a altura. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 1,5. Então, vai dar 4 vezes 1,5 aqui, vai dar 6. Então, o volume do paralelepípedo é igual a 6 metros cúbicos, certo? Vamos calcular então o volume, o raio do cilindro. Vamos pensar o seguinte, ó, o cilindro ele tem volume igual à área da base, né? Então o volume dele vai ser a área da base vezes a altura, certo? A área da base é πr ao quadrado, a altura h, só que aí o que eu vou fazer, ó? Eu já vou trocar aqui H por 2R. Então, no lugar desse H, eu vou colocar 2R aqui, ó, certo? E o volume a gente viu que tem que ser igual a esse aqui. Então, o volume tem que ser igual a 6, ó, certo? Então, aqui vai ficar π, ó, vezes 2. R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo igual a 6. Vou passar para cá dividindo. R ao cubo é igual a 6 dividido por 2π. Né? Vou cancelar aqui, ó, 6 dividido por 2, né? Vou colocar aqui 3 sobre π, né? Eu vou até acrescentar essa informação aqui no enunciado, pedindo para usar π igual a 3, valor aproximado de π igual a 3, só para a gente chegar num valor, numa resposta mais fácil de ser dada, porque aí quando eu substituir o π por 3 aqui, ó, vai ficar r ao cubo igual a 3 dividido por 3 vai dar 1. Raiz cúbica de 1 é 1, então quer dizer que o R vai ser igual a 1 metro aí. Então a resposta vai ser R igual a 1 metro aí, beleza? Eu vou até acrescentar então essa informação lá na lista de exercício.